Vamos conversar um pouquinho sobre a história do Japão. Por que que o Japão ele é tão pesado de energia? Por que que as pessoas que vêm para cá, alguns médiums, sofrem o dobrado aqui? Tem gente que vem para cá, fica 1, 2 meses, já não aguenta mais, tem que voltar para casa. Tem que voltar para o Brasil, porque o negócio aqui é bem complicado. Bom, vamos começar do começo, né? O Japão, ele é um país bem antigo. Ele começa com uma história de mais ou menos 35 mil anos atrás. Só que nessa época ele não tem muita história, porque existem dados, talvez por causa da falta da escrita. Depois que começou a Era Jomon, que foi na época de 12 mil anos atrás, que os japoneses começaram a crescer, que começou a ter os seus clãs, que começou a ter a sua história. Mas isso é coisa para outro dia. Eu não vou contar tudo, eu só vou falar sobre espiritualidade. Vou tentar. O Japão, ele vem tendo histórias de guerra a partir da era de Yayoi. Foi quando começou a era do bronze, do ferro e do arroz, do cultivo arroz. Com essa era do ferro e do bronze, eles aprenderam a fazer suas espadas e eles cultivavam o arroz. E daí que começou as guerras aqui no Japão, 12 mil anos atrás. Nessa época, eles começaram a brigar entre eles por causa de terras, né? E como em qualquer lugar, como em qualquer país, briga-se por causa de terra, briga por causa de dinheiro, de poder, para crescer sua classe social, ter mais poder, ter mais dinheiro, ter mais riquezas e por aí vai. Então, eu acho que a história quase do planeta todo tem alguma história de guerra. E no Japão não foi diferente. Mas vamos falar da nova era. Por que que o Japão ele se tornou tão pesado? Além de ele ser um país muito antigo, é um país meio que politeísta. Então, ele acredita em vários deuses, tirando o pessoal do budismo, que acredita num deus só, eu acho. Mas os shintoístas, principalmente, eles são politeístas, eles acreditam no deus do fogo, eles acreditam no deus do ar, eles acreditam no deus do sol, e por aí vai. Eu vou fazer um vídeo, nós vamos ter feriado agora em dezembro, e eu vou visitar um templo shintoísta para estar mostrando para vocês, e eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessas histórias. Depois dessa época dos samurais, dos ninjas, que foi dessa era de Yayoi, o Japão entrou em guerra. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, que foi, se eu não me engano, em 1918. E depois ele participou também da Segunda Guerra Mundial, que é a história que todo mundo conhece, que infelizmente o Japão perdeu, teve que se render da guerra por causa das bombas que foi jogada em Hiroshima e em Nagasaki. Ali morreram muitas pessoas por causa dessas bombas. Depois da história das bombas também, o japonês, eu acho que eles, a minha opinião, tá? Não estou falando que eles realmente são, porque há pessoas e pessoas, né? Eu acho que existem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer parte do mundo. Porém, na minha opinião, o japonês, ele é um povo mais frio. Ele é uma pessoa mais reservada. Então, eles não são muito de afeto, eles não são muito de conversar. E, além disso tudo, eu acho eles muito materialistas. Eles passam a vida inteira trabalhando. Eles estudam para poder trabalhar e eles trabalham e só trabalham. E engraçado que aqui no Japão existem muitas histórias de terem visto espíritos dentro das fábricas. Eu mesma já vi. De você estar trabalhando, você vê, né,
alguns espíritos passando. Por quê? Como a vida dos japoneses é só trabalho, muitos deles, depois que eles falecem, eles continuam trabalhando. Então, eles vão para a fábrica, porque a vida deles foi trabalhar, não é verdade? Então, eles vão, depois de morto, eles continuam indo na fábrica e eles ficam lá no horário que era para ficar e depois vão embora. Eu já passei, nesses 27 anos que eu tenho de Japão, quase 28, eu acho que eu já vi uns 4 ou 5 espíritos de pessoas dentro da fábrica. Inclusive, teve um que eu ainda perguntei para a japonesa, que era bem antiga, eu falei que eu vi um japonês, que foi a última fábrica que eu trabalhei. Eu vi um japonês baixinho, meio que careca, ele era careca aqui, tinha o cabelo aqui atrás, de óculos, meio gordinho, barrigudinho. Aí eu peguei, eu vi ele assim, perguntei pra japonesa, eu falei, quem que é esse Odi-chan, um senhor que tem essas características? Aí ela falou que era o antigo dono do barracão onde a gente trabalhava. E ela ficou abismada, porque como eu fazia pouco tempo que eu trabalhava lá, eu nunca vi ele, porque fazia mais de 10 anos que ele havia falecido, e ele continuava lá. Mesmo 10 anos depois de ter falecido, ele continuava batendo cartão, continuava indo para a fábrica. E aqui no Japão, é muito comum ver essas histórias. Além de ver dentro da fábrica, a gente vê em apartamento. Aqui no Japão existe muito suicídio dentro dos apartamentos. Tem até a floresta famosa que fizeram um filme lá em Fuji, né? Onde as pessoas entram para se suicidarem lá. Existem alguns suicídios eu acho que a maioria dentro da cidade, assim, é em linha de trem. Linha de trem-bala, Shinkansen, que fala. Eles se jogam da ponte também, mas se jogar da ponte eu acho que é bem menos do que passar na frente do trem e deixar o trem passar por cima. Eu acho que aqui no Japão é bem comum essas histórias de suicídio, né? E além disso tudo, aqui no Japão ainda existe o aborto. O aborto, ele é totalmente legal aqui. Se você engravida e você não quer ter a criança, independente da idade que você tenha, você vai no médico e o médico, ele pergunta se você quer ter ou se você não quer ter. Se você não quiser continuar a gravidez, ele vai te passar o valor, dependendo das semanas que você tá de gestação, e você marca o dia e simplesmente é feito. É um país muito antigo, que ele tem muita história de guerra, ele tem muita história de sangue aqui no Japão. Depois, ele é um país onde o número de suicídios é muito grande, o número de aborto é muito grande, e também as guerras, né? E isso torna a história do país pesada, e isso faz com que todos os espíritos que estão aqui na Terra, nos seus ancestrais, faz com que a terra japonesa ela se torne um ambiente pesado para médiuns. Eu já vi gente que veio para o Japão e passou muito mal. E toda vez que vem, passa muito mal, fica pouco tempo e tem que ir embora. Mas por que que isso pode ser que aconteça com essa pessoa? Eu acredito que, pelo fato de carregar um sobrenome japonês, igual eu, Naka, quando a gente pega o avião e vem para a terra japonesa, que é a nossa ancestralidade, que tem os nossos antepassados aqui, é como se eles viessem cobrar algo que eles não fizeram. E como se eles quisessem que nós fizéssemos algo que eles não fizeram. Ou eles querem ser apenas lembrados. Então, existe esse ataque espiritual, aonde a pessoa vem para o país e, como eles estão bastante por aqui, e ainda existe o ritual do Obon, que é feito em agosto, que é onde as pessoas que estão vivas faz uma cerimônia
para chamar os seus antepassados, seus ancestrais aqui para a Terra, onde eles fazem as suas orações, suas oferendas, dentro do cemitério e dentro das suas casas e dentro dos templos budistas e shintoístas. Há esses 3 dias de finados aqui, reservado para isso. Então, eu acredito que torne um pouco mais pesado. Será que se eu começar a cultuar os meus ancestrais, vai melhorar? Será que se eu começar a lembrar dos meus ancestrais, vai melhorar a minha vida? Tenho feito isso dentro da Umbanda, mas nem todos são umbandistas. É aí que está o problema. Nem todos mexem com a espiritualidade. E não precisa ser só umbandista, não precisa ser espírita. Pode ser budista, pode ser shintoísta, pode ser qualquer coisa, mas o maior problema dos médiums aqui no Japão, se você tem alguns sintomas do que eu falei do meu vídeo anterior, procura aí. Os males da mediunidade, amor ou dor, é o nome do vídeo. Se você tem alguns dos sintomas que eu disse naquele vídeo, você está com um problema espiritual agravado por estar numa terra dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Então, o Japão, ele já é pesado de energia por natureza. E se você é médium, vai ficar um pouquinho pior. Espero ter ajudado, espero ter acrescentado um pouco da história do Japão para vocês. Se vocês quiserem perguntar um pouco da espiritualidade daqui, se eu souber, eu vou responder. E se eu não souber, eu vou procurar saber para poder responder também. Deixe seus comentários. Eu agradeço muito ao pessoal do Brasil que está em peso aqui nos meus vídeos. Eu agradeço bastante. Eu agradeço o Babá Júnior pela força que tem me dado também. Obrigado, Babá. Você é 10. É o melhor pai de santo do mundo. Não tô puxando o saco, não. Só eu sei o que eu passei com o senhor aí. E eu agradeço, tá bom? Curtem o vídeo, compartilhem com seus amigos. Deixem os seus comentários, façam as suas perguntas. Estou aqui para ajudar vocês, para passar informação sobre mediunidade, para ensinar um pouquinho de Umbanda, para falar um pouquinho do Japão. Estou aqui para o que der e vier, tá bom? Um beijo para todos, meu saravá para todos, que Exu abençoe a semana de vocês e um beijo no coração de vocês.